Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público, onde convido mulheres que admiro, castas mas pouco. Hoje a minha convidada é a jornalista, comentadora e autora Mafalda Anjos. Longa carreira no jornalismo, foi diretora da Visão, editora da revista principal do Expresso. Hoje em dia é comentadora na CNN, faz rádio na Antena 1, acabou de estrear o seu novo programa Enredados, onde analisa as redes sociais e a sua complexa teia. Mafalda editou em 2024 o livro Carta a um Jovem Decente. Será em nome da decência que também nos juntamos, mas deixem-me anunciar o terceiro elemento desta conversa, um 1000 curvas único blend de tempo branco, castas Alvarinho e Chardonnay. Apropriei-me destas notas de prova, cor amarelo palha, as notas de Alperce, juntam-se aos aromas cítricos que garantem frescura. Acompanha bem um peixe no forno, comida asiática ou somente um queijo leve, ou somente uma conversa. Mafalda, olá. Olá Inês, que bom que é estar aqui contigo. Obrigada. O mundo não está para os decentes? Eu acho que o mundo está para os decentes, eu continuo a acreditar que sim, que o mundo está para os decentes, mas deixa-me só dizer-te uma coisa antes. É que eu sou muito fã do nome deste programa. O nome deste programa é da Inês Bernardo, não é meu. Mas tem a tua cara, de qualquer forma, cola-se a ti. Se calhar foi por isso que me convidaram. E eu acho que é extraordinário porque esta coisa de duas mulheres com uma garrafa de vinho só para elas é uma coisa muito empoderada, é uma coisa mesmo muito empoderada. Duas mulheres que até brincam e que fazem o trocadilho com a ideia de não são rameiras, são cultas, e sim abrem uma garrafa de vinho só para elas, que se pensares bem, é uma coisa pouco frequente, não é? É verdade. E isso é muito bom. Nós praticamos cada vez mais, não é? Não há qualquer pudor em pedir uma garrafa para duas mulheres ou para uma. Mas apesar de tudo, eu acho, Inês, que esta coisa de as mulheres estarem onde quiserem, comportarem-se como quiserem, ainda é uma proposta muito revolucionária, infelizmente. Ainda é visto de lado. Eu acho que é cada vez mais temida, não é? E estamos a andar para trás, é cada vez mais temida, não é? Isso leva-nos à tua pergunta, a esta ideia da decência, o que é isto de ser decente hoje e porque é que é importante, sobretudo, falar da decência, porque os tempos hoje são de regressão, são um bocadinho lúgubres. Eu acho que ou estás muito desatento e estás muito aliado, ou tens que estar preocupado com tudo o que está a acontecer um pouco por todo o lado. E por isso eu acho mesmo que é importante falarmos da decência e falarmos de coisas que são regras de convivência importantíssimas. E a primeira de todas é respeitar os outros e respeitar a liberdade individual de cada um. Sem dúvida. A pergunta que mais temos ouvido é como é que chegámos até aqui, não é? Eu arrisco perguntar para onde vamos? Para onde achas tu que podemos caminhar? Nós estamos a viver um ciclo, não é? Claramente, já se percebeu. Esta ideia de ciclo eu tenho-a cada vez mais presente na minha vida e na forma como eu olho para o que se está a passar, porque francamente acho que vivemos dias difíceis e se calhar vamos ter que experimentar a dificuldade concreta destes dias para darmos valor a tudo o que perdemos quando tomamos opções erradas, quando vamos por caminhos em que nos propõem soluções fáceis para problemas complexos, mas depois vamos perceber que não há soluções fáceis para problemas complexos. E eu tenho mesmo muitas dúvidas se estes dias que vivemos não são a prova derradeira sobre a resistência da organização social que criamos, das democracias. Por um lado, é esta vaga enorme de ressentimento que está a assolar toda a gente, não só Portugal, não é? O mundo inteiro. E, por outro lado, aos tempos das redes sociais, que acho que vieram mesmo mudar muita coisa. Vieram destapar, é assim uma caixa de Pandora, que abriu-se uma tampa e vieram destapar coisas terríveis da natureza humana. E eu não sei muito bem para onde vamos, Inês. Eu adoraria saber, adoraria ter resposta e dizer-te com muita convicção, sim, vamos resistir a isto, as democracias vão resistir, mas todos os dias temos sinais do contrário. Quando nós olhamos para o mundo e vimos, por exemplo, Trump a ser reeleito pela segunda vez e a fazer tudo o que tem feito desde então,
quando nós olhamos para a Europa e vimos esta vaga enorme de populismo, quer dizer, se pensarmos, nós indignámos-nos e pensámos, ou grande parte da população portuguesa ficou impressionada com o facto de Chega a ter mais de 20% nestas últimas eleições, por exemplo, mas se olharmos para a Europa, isto é o básico, é o lugar comum. São pelo menos 13 países onde os partidos populistas, de direita radical, têm mais de 20%. É o ar dos tempos, é mesmo o ar dos tempos. E como revela algum cansaço também dos eleitores? Revela cansaço, revela desilusão, revela muita frustração com as respostas e com as propostas que lhes têm sido apresentadas e revela uma exigência de dignidade que eu acho que é legítima. Repara, eu acho que é legítimo que as pessoas digam: nós queremos mais, nós queremos melhor e queremos outro tipo de políticos e outro tipo de ideias e de propostas. Eu acho é que as propostas e as respostas não são aquelas, certamente, não é? E quando nós vimos estes partidos e estes líderes a chegarem ao poder, bom, isso é muito nítido, isso percebe-se muito bem. Mafalda, a falta de informação é letal, temos percebido isso. É também sobre isto que tu falas no Enredados, no teu novo programa na Antena 1. Falas sobre as redes sociais. Já aqui disseste frustração, esse cansaço, essa falta de fé nos políticos. Isso está tudo nas redes sociais ao rubro hoje em dia, com 1001 formas, não é? Com 1001 formas, mas a rede apanha coisas boas e más, as redes. Sim, elas no fundo são grandes amplificadoras de coisas que já existem e que estão latentes. Mas atrás de um computador, escondido atrás de um anonimato, as pessoas dão-se a liberdades para dizer e para pensar e para pôr a circular ideias que sim, cara a cara, como nós estamos aqui com um copo de vinho em cima da mesa, não teriam coragem de o fazer. Perdeu-se de facto a vergonha e as redes sociais, a vergonha para dizer e assumir uma série de coisas que eram indizíveis, e as redes sociais potenciaram isso. Eu costumo dar o exemplo da janela de Overton, que é um conceito de conjunto de coisas que são admissíveis num determinado período temporal, numa determinada sociedade. A janela agora está escancarada, porque tudo é possível, tudo é permitido, até coisas que há pouco tempo atrás era considerado uma ofensa indizível, impronunciável, ser racista, ser machista, ser ofensivo, frontalmente ofensivo de alguém. Bom, hoje isso é o pão nosso de cada dia nas redes sociais. E por isso é que eu acho que de facto as redes amplificam muito este pior que há em nós e fazem aumentar esta raiva, esta revolta, este ódio, este ressentimento que é combustível. É o combustível dos nossos dias mesmo, Inês. Esta coisa, acho que também trazem, claro, as redes coisas maravilhosas, unem-nos, fazem a informação circular, tudo isso. Mas as desvantagens nós ainda não estamos a conseguir propriamente lidar com elas. Se calhar é uma questão de tempo, vamos ter que aprender, como aprendemos a lidar com outras tecnologias disruptivas que chegaram antes, não é? Mas não estamos claramente a conseguir gerir isto, acomodar, deglutir tudo isto que nos está a chegar. E tu própria como é que te proteges? E tu tens tomado posições mais vincadas, também te tentas proteger de alguma forma? Protejo-me pouco, mas criei uma carapaça e sabes que, voltando ao início da nossa conversa, uma mulher com voz no espaço público é uma coisa atrevida. É uma coisa atrevida. Há quem ache que... Bom, mas quem és tu, mulher, para estar aqui a dizer coisas sobre o mundo? Não tens esse direito. E os tempos hoje estão novamente assim, cada vez mais. E isto faz com que seja mais difícil para as mulheres que se atrevem a ter uma voz no espaço público fazer uso dela e pronunciá-la. Agora, o que acontece é mesmo indispensável criares uma carapaça para conseguir filtrar aquilo que é bom e que, enfim, os comentários e os acrescentos que te podem ser úteis e ignorar totalmente os outros. Eu já passei a fase do me chocar, de me indignar, de fazer queixa, esse tipo de coisas. Acho que simplesmente passo adiante e ignoro e serve-me como, se quiseres, trabalho de campo para perceber o que é que vai na cabeça das pessoas realmente, por onde é que andam é farejar um bocadinho estes dias, serve-me para isso. O que é que já retiraste destes novos programas do Enredados? O que é que já retiraste como aprendizagem maior?
Inês, retirei uma ideia que eu acho que as pessoas não têm consciência e que é o facto dos algoritmos condicionarem totalmente aquilo que é a nossa percepção da realidade. E os algoritmos, tal como estão desenhados hoje, os algoritmos das redes sociais que nos mostram, que nos filtram aquilo que nós vimos e o que encontramos cada vez que entramos em qualquer rede social, os algoritmos estão desenhados para amplificar conteúdos emocionais e isto significa que estão, obviamente, planeados para amplificar a alegria, sim, mas não é a alegria que eles amplificam, são os outros conteúdos emocionais, como a raiva, a revolta, a indignação, a frustração, a tristeza. E por isso as redes sociais são, sim, grandes máquinas geradoras do caos. Por muito que isto possa parecer um bocado distópico, eu acho que nós estamos a ver um enredo de ficção científica a desenhar-se à nossa frente. E quanto mais leio e quanto mais estudo e li muitos livros e falei com muita gente para fazer estes enredados, mais percebo que a palavra é mesmo causa. Atenção, isto não é uma hipérbole, é mesmo verdade. Ou seja, eu há pouco falava da questão da falta de informação ser letal. Dirias que mesmo alguém com informação, uma pessoa atenta, pode ser apanhada pelo algoritmo? Estamos todos completamente enredados, porque o algoritmo cria bolhas. É muito difícil furar estas bolhas. Furar bolhas é sempre difícil na vida real ou no mundo virtual, mas as bolhas criadas nas redes sociais pelos algoritmos, sem dúvida, cria caixas de ressonância, gera-nos a ideia, porque só nos apresenta pessoas e ideias semelhantes com as nossas, que aquilo é a única realidade à nossa volta e de facto amplifica e cria percepções. Hoje em dia consegues pôr a circular uma mentira com a maior das facilidades, não é, Inês? É facílimo, em segundos. Costuma-se dizer que a mentira dá a volta ao mundo antes da verdade ter tempo de vestir as calças, mas é que agora a mentira deu 50 voltas ao mundo antes da verdade ter tempo de abrir a pestana. E tu continuas descalço, não é? E nós continuamos descalços e sentados na cama ainda estamos a perceber o que é que está a acontecer, ou a verdade ainda está a perceber o que está a acontecer. Isto agravado com o facto de os mídia e os órgãos de comunicação social também viverem aqui um dilema existencial, uma encruzilhada enorme. O que é que são hoje? Para onde é que vão? Qual é o papel dos gatekeepers? Quando a função do intermediário, que no fundo era isso, não é? Entre os decisores, as elites, os políticos e os públicos, está a ser completamente posto em causa, porque estas pessoas todas falam diretamente com o público e não precisam nada dos mídia e mais esta onda de populismo que desacredita totalmente estes gatekeepers e os mídia, porque eles apontam-lhes as falhas, identificam as mentiras, como faz o público muitas vezes, e portanto o que importa é desacreditá-los, é tirar-lhes a credibilidade, de forma a que a comunicação seja feita diretamente. Quando os mídia também estão neste dilema existencial, neste problema enorme de modelo de negócio, que ninguém ainda conseguiu encontrar a fórmula e a resposta para saber como é que o jornalismo de qualidade se paga. Quando as pessoas desvalorizam o seu papel, eu costumo dizer que é um bocadinho como quando tens um familiar com Alzheimer ou com demência na família, que tu continuas a amá-lo muito, mas essa pessoa não te reconhece e não percebe tudo o que tu estás a dar por ela e a fazer por ela, não é? É um bocadinho hoje quase assim o papel do jornalismo. Continuas a trabalhar em função da causa pública e do serviço público e do público em geral, mesmo que ele não reconheça o trabalho absolutamente imprescindível que estás a fazer. Mas o leitor, o espectador, quem segue a comunicação social de perto, quem está minimamente atento, pergunta-se se a comunicação social está disposta a sacrificar a democracia pelas audiências. Essa é uma grande questão. Eu acho que nós cometemos alguns erros pelo caminho, Inês, e quando olhamos para opções editoriais, todas elas são legítimas, mas algumas contribuem mais para a saúde da democracia do que outras. E eu acho que essa reflexão também tem que ser feita por quem toma decisões editoriais, não é? E felizmente eu agora não estou nessa função. Pois é, eu ia perguntar se tu tens saudades nós estamos aqui com vista para uma grande redação, sente-se aqui o pulsar do jornalismo. É verdade.
a redação do Público. Tens saudades deste ambiente? A rádio, enfim, a escrita, o comentário mantém-te muito ativa. Tu estás Continuo a fazer mil e uma coisas e a fazer coisas que gosto muito e a aprender muito. Se me perguntaste, tenho saudades destas discussões existenciais e destes dilemas, não tenho muito. Estou numa fase da vida em que estou contente a fazer mil coisas e agora dou-me ao luxo de poder estar só a pensar e a olhar e a ver. E com esta distância segura, acho que sim, que cometemos muitos erros e que temos que fazer mais e melhor, Inês. Temos que fazer mais e melhor. Nós, os mídias, estão também capturados. Todos querem, não é? Mas nós também, os mídias, os órgãos de comunicação social em geral, as televisões muito ainda mais, estão muito capturadas por este registro das redes sociais, por este registro da superficialidade, da estupidificação. Eu costumo falar da facebookização dos órgãos de comunicação social, porque sim, vamos atrás da história do dia, da notícia do dia, do tipo que tem mais seguidores e que diz umas coisas, mesmo que tenha profundidade zero e tenha aprendido aquilo colada com 5 minutos antes, porque estes são os tempos, no fundo vão atrás do ar dos tempos que vêm das redes sociais. Ora, isso eu acho que é muito perigoso, porque ninguém precisa de órgãos de comunicação social para fazer isso. Bom, já têm os mídias para onde a comunicação flui mais rapidamente e é direta. E o ar que as redes sopram é um ar muito tóxico, não é? É muito tóxico, e se te limitas a replicar isso e a trazer essa polarização permanente, bom, o resultado depois é que não há pontos de escape e de fuga. Agora, esta é uma velha discussão desde sempre. Por exemplo, as televisões servem ou não servem para educar o povo, se quiseres. Havia esta discussão desde sempre. Quer dizer, não é a função delas, mas têm que ter responsabilidade social, ou devem ter responsabilidade social. Acho que a avaliação tem que ser sempre das audiências, e a escolha tem que partir daí, das pessoas revêem-se ou não naquela linha editorial. O drama, o dilema, é que a maior parte das pessoas hoje não se revê nestas linhas editoriais de extrema qualidade, quer outra coisa. Tu estás a fazer mil e uma coisas e nós estamos a beber 1000 curvas. O vinho como a vida, não é? 1000 curvas como as da vida. Exatamente, 1000 curvas, único blend de tempo é branco, castas Alvarinho e Chardonnay. Falavas aí da questão da televisão, tu passaste a ser um rosto que nós vemos muitas vezes no comentário, na CNN. Há muitos comentadores hoje em dia, de facto. A neutralidade deixou de ser ponto assente ou está sempre, ou quase sempre lá? Depende muito, não é? Depende muito. Há pessoas que estão lá porque estão claramente a ocupar um espaço de posicionamento ideológico, e são recrutadas nesse pressuposto de que estão numa ala do espectro político, do pensamento político, para representar essa ala naquela mesa de debate. Se quiseres, esta lógica da polarização também está muito presente nas redes de debate, e até quanto mais polarizada fores, se calhar mais lugar tens, porque dizes coisas muito mais convictas, eventualmente muito como mais... no futebol, não é? Como claramente. De futebol. Dizes coisas mais incisivas. Repara, esta coisa da nuance, esta coisa da reflexão, esta coisa de ponderar os vários lados de uma questão... Isto pode ser maçador, não é? É complexo, a complexidade torna as coisas difíceis de serem digeridas. Se alguém chegar muito polarizado e cheio de certezas, garantidamente aquilo passa mais facilmente. E por isso sim, há comentários desse tipo, e depois também há os comentadores que estão lá porque são pessoas... tendencialmente neutras e sensatas, eu gosto de pensar que sim, e equilibradas, e sobretudo, Inês, uma coisa muito importante, livres, que não se encaixam em nenhuma caixinha, que não têm ligações nenhumas político-partidárias e nunca tiveram, e pensam simplesmente pelas suas cabeças. E isso é uma coisa que, lá está, uma mulher livre ou um comentador livre, há muita gente que tem muito medo disso, e por isso tentam sempre encaixar-te ou encaixar estas pessoas numa caixa à força, mesmo que as pessoas não se encaixem em coisa nenhuma.
Mafalda, como é que soubeste que querias, estamos a falar de caixas, outras caixas agora, como é que soubeste que querias ser jornalista, uma mulher que veio do direito, não é? Houve um momento em que tu percebeste, é isto que eu quero? Na verdade houve, porque eu sempre pensei que podia ser uma hipótese para mim, gostava muito e gosto muito de política, escolhi ciências jurídico-políticas, mas nunca pensei em fazer política, sempre da perspectiva do jornalismo. E comecei a trabalhar no escritório de advogados para, deixa cá ver como é que isto funciona, ainda no 4º ano da faculdade, 4º e 5º ano trabalhei no escritório e achei aquilo tudo muito formal e muito chato e mal acabei o curso, voluntariei-me como estagiária para trabalhar numa redação e foi amor à primeira vista. Mal entrei, percebi, é isto que eu quero fazer da vida, porque esta ideia de aprender todos os dias, de poder estar sempre, olha, com 1000 curvas e sem saber o que é que te vai aparecer na curva a seguir, eu acho isto muito... É inquietante no bom sentido, é estimulante, é ótimo, e esta ideia de estar sempre a aprender e a estudar cativa-me muito e por isso foi amor à primeira vista. Muito embora tenha tido desilusões pelo caminho e cansaços, é difícil, é duro acompanhar uma fase em que os mídia todos estão a passar por dificuldades muito grandes de conceito, de modelo, mas eu sou daquelas que continuam na luta. A ideia de escreveres a carta a um jovem decente começou quando a tua filha mais velha fez 18 anos, não é? Foi mais ou menos o ponto de partida. Tu começaste por escrever uma carta, ainda não pensavas no livro. Isso. E comecei a escrever a carta à minha filha mais velha quando ela fez 18. Queria-lhe passar algumas ideias e algumas reflexões. Não é nada de lições, nem doutriná-la, mas sobretudo dar-lhe bases para ela pensar e fazer a sua própria reflexão e escolher o seu próprio caminho, com algumas coisas que eu fui aprendendo pelo caminho e também com muitas inquietações e dúvidas e angústias. E 1000 curvas também. E 1000 curvas, sim, porque tenho muito neste livro, tenho muitas interrogações e tenho muitas inquietações e acho que as passo. Há imensas coisas sobre as quais eu me interrogo e para as quais eu não tenho resposta. Mas depois, quando o meu filho fez também 18 anos, eu escrevi-lhe outra carta, porque apesar de tudo acho que são coisas diferentes, uma rapariga e um rapaz a chegarem à maioridade e com conteúdos diferentes, muitas coisas em comum, algumas coisas diferentes. Por exemplo, ensinar a um homem porque é que ele tem que ser feminista, ele próprio também, não é? Não é só uma tarefa das mulheres, os homens também têm que trabalhar para a igualdade e respeitar isso e trabalhar nessa luta. Bom, e depois comecei a achar que isto era uma coisa que tinha utilidade para fora do meu círculo familiar, porque muitos pais estão a passar pelas mesmas inquietações do que eu, certamente, e dar aos jovens uma base neste mundo tão carregado de indecências, se quiseres, e com tanto, num mundo onde a intolerância é tão omnipresente, onde estas cargas de negatividade e ressentimento são tão permanentes, se calhar era importante falar ali de algumas coisas que eu acho que são essenciais na vida. E vai ficar como documento, tenho a certeza, documento destes tempos. Eu acho que está a chegar aos jovens e isso é muito bom. Tu achas que as pessoas que são menos decentes sabem que o são? Não, acho que não. Se calhar estou um bocadinho a falar para os convertidos, não é? Pregar para os convertidos já, porque os pais ou as pessoas que se interessam por este livro pelo menos preocupam-se com o conceito de decência e o que é isto de ser decente em 2024 e 2025. Mas vamos pensar que falar sobre o assunto pelo menos pode despertar algumas luzes, incendiar ali algumas inquietações e fazer com que as pessoas ponderem qualquer coisa, olhem para dentro de si e percebam, será que eu gostava de estar naquela situação? Se eu calçasse aqueles sapatos, eu ia sentir-me bem com eles? Se eu fosse o alvo das críticas que faço hoje, consideraria que elas são justas? São todas estas coisas que eu vou falando no livro. Eu lembrei-me a propósito disso, e porque, evidentemente, tratando-se de Adília Lopes, foi sempre tudo uma provocação, mas aquele pequeno poema que as pessoas gostam muito, só gosto de pessoas boas, quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê, se não são boas pessoas, não prestam. A questão é, será que as pessoas que não são boas pessoas sabem que o são?
É uma grande dúvida, não é? Eu fico muito pasmada, por exemplo, quando vejo pessoas que se dizem muito católicas, praticantes e crentes, e que dizem que estão a pregar e a aplicar a palavra de Jesus Cristo, e depois são umas bestas para qualquer pessoa que é diferente delas. E de facto essas pessoas não têm consciência do que é a bondade e do que é a palavra de Jesus, não, nada daquilo estava na doutrina de Jesus, e se quiseres também não está na doutrina social da Igreja Católica hoje em dia, nada daquilo faz sentido, mas essas pessoas continuam a achar que são muito boas, são boas para si, para os seus vizinhos, como dizia J.D. Vance, não é? Citando a Ordo Amori, são boas para si, para a sua comunidade, para os seus vizinhos, e quem estiver fora não interessa nada. Esquecem-se de pensar que poderiam ter nascido fora dessa comunidade e ser eles outras coisas. Vais fazer 50 anos em outubro. Como é que te sentes, mulher, mãe de 4 filhos, desde sempre trabalhadora, destemida, gostas de viver a vida, não te furtas a muitos prazeres? Como é que te sentes? Inteira? Completamente inteira. Estou muito contente de fazer 50 anos, porque acho que é uma idade ótima, dá-nos uma maturidade e um conjunto de acumulação de experiências que são muito preciosas. E uma liberdade de facto, tu já não tens que fingir que és, seja o que for, já não tens que provar nada a ninguém, és aquilo e tens a liberdade para fazer o que te apetece, e acabou-se. E eu sinto-me francamente muito assim, sabes, nesta coisa de, olha, estou como sou e não tenho já que provar nada a ninguém, nem mostrar nada. Isso é mesmo muito bom. Quanto a mãe de 4 filhos, é ótimo saber que eles já estão todos muito crescidos, 3 quase, o número 3 vai fazer 18 anos agora no verão, a mais pequenina é muito lançada. Estão a ser educados para a decência. Eu tento, mas eu acho que isso é uma tarefa permanente e não é nada garantida. Eu não tenho nada a ideia de que os filhinhos perfeitos, não, têm todos muitos defeitos, eu tenho imensos defeitos, toda a gente tem muitos defeitos, isto é um caminho, se calhar há uns dias em que somos um bocadinho indecentes e no dia seguinte colmatamos e tentamos ser um bocadinho melhores, não é? Mas pelo menos eu esforço-me, e olha, eu escrevi um livro que eles leram e que vão, pelo menos que aquilo lhes faça alguma luz. Escreveste um e estás a escrever outro? Estou. Tu estás sempre Estou a escrever outro, coisas. Ainda não posso falar sobre ele. Aliás, tenho 2 aqui que estão a ser trabalhados, mas tem muito também a ver com este ar dos tempos. São os temas que me interessam, não consigo fugir deles. Estou sempre a olhar à minha volta e a pensar onde estamos e para onde vamos e como é que chegámos aqui. E é isso que eu quero fazer nos próximos tempos. O livro também é muito sobre isso, o próximo. E que sugestão... podes, enquanto bebemos o nosso Mil Curvas único de hoje, que sugestão queres deixar? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma exposição, tu andas sempre em 1000 frentes. Há alguma coisa que te ocorra que queiras deixar aqui de sugestão, como se fosse um acompanhamento para este vinho? Este vinho é doce e é saboroso, e as minhas leituras nos últimos tempos são leituras mais carregadas. São leituras sempre muito não ficção. Eu tento estar sempre a ler 2 livros ao mesmo tempo, um romance e uma ficção e uma coisa de não ficção, mas são as coisas de não ficção que me marcam mais, e eu acho que há 2 livros, há um paralelismo importantíssimo que nós temos que fazer. Eu andei na escola alemã e isso marcou muito, e eu leio muito sobre o que foram os tempos há 100 anos, e para onde eles nos levaram, e os paralelismos enormes, Inês, mesmo enormes. Quanto mais se lê sobre isso e se pensa sobre isso, mais se percebe como há caminhos que estamos a percorrer que são semelhantes. Isso é assustador. Isso é muito impressionante. Eu li um livro agora que se chama Eles Pensavam que Eram Livros, que é sobre os alemães durante o tempo do nazismo. Foi escrito por um judeu americano que depois da guerra acabar foi para a Alemanha tentar perceber não quem eram os generais do Hitler e o Hitler, mas quem eram as pessoas comuns, que aceitaram aquelas ideias, que ajudaram, que as amplificaram, que as legitimaram quase, com o facto de não se terem insurgido e de terem acomodado aquilo.
E ele falava dos seus amigos nazis, entre aspas, para perceber o que é que se passava com aquelas cabeças. É uma leitura mesmo muito impressionante e há paralelismos enormes. E depois outro, de um homem que é o Klaus Mann, que também foi um judeu, que se exilou, que fugiu antes de Hitler ter mandado toda a gente para os campos de concentração, que se chama Klaus Mann. É um livro que se chama Contra a Barbárie, microscópico, mas as descrições que ele faz daqueles tempos... aquilo faz-te pensar que o ser humano, em determinadas circunstâncias, com um determinado contexto, é mesmo capaz do melhor e do pior. E eu tenho mesmo muito medo, quando olho para à minha volta, se não estamos a deixar-nos ir por essa rampa muito escorregadia e muito inclinada. Inês, gostava muito de terminar aqui com uma coisa mais doce, acompanhar este vinho. Já te vou pedir justamente um brinde, para não terminarmos nesse tom precioso como o alerta, mas vamos brindar a quê? Com este Mil Curvas único, com uma mulher única como tu, vamos brindar a quê? Olha, vamos brindar à vida, não é? Vamos brindar à vida e às coisas extraordinárias que ela nos pode trazer, porque apesar de tudo... nós só cá andamos uma vez, isto é tudo muito rápido, passa tudo muito depressa e por isso temos mesmo de aproveitar cada dia como se fosse o último. Isto é um bocadinho um lugar comum, mas eu tento mesmo fazer isso. Vamos a isso. Vamos a isto, Inês. À vida e à saúde. Isso. Mafalda Anjos, muito obrigada por teres vindo aqui ao Cultas e Vinho Verde, gravado Obrigada no Público. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, genérico Alexandra Gonçalves, sonoplastia de Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Nós voltamos para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.